didaticamente conhecido, como também conhecendo a didática deles. Então, mais uma vez, versículo 3 do capítulo 19 diz assim: vieram a ele alguns dos fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí eu falei para você, a questão de história, né, daquilo que falava a tradição rabínica, né, principalmente a respeito de duas grandes escolas rabínicas, que é até os dias de hoje, a escola de Shammai e a escola de Hillel, né? Shammai e Hillel eram pessoas que não apenas interpretavam a lei de Moisés, todo o Pentateuco, toda a Torá, mas também eram pessoas que tinham uma consistência doutrinária muito forte. Hillel era mais progressista, mais liberalista, ele era mais tranquilo. Shammai era mais conservador, mais fundamentalista. E os fariseus, como eu já falei para você, ficavam passeando entre uma escola e outra, né? Quando bem lhes convia, eles optavam por Shammai, quando era em relação à vida dos outros. Mas também quando lhes conviam, quando era para o seu próprio benefício, eles iam para a escola de Hillel, né? E aí eles se justificavam. E o casamento é uma delas, né? No versículo 4 diz assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o que Jesus fala? Jesus fala exatamente como ele começa, praticamente em todos os capítulos de Mateus, tem essa frase: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Ou seja, os antigos falavam, ou a lei de Moisés falava, ou a tradição rabínica falava. Mas aí Jesus ele completa: mas eu vos afirmo. Ou então ele diz, em verdade vos digo. Ou seja, ele não está depreciando a lei, ele não está depreciando uma boa parte da tradição rabínica, uma boa parte, não toda, mas uma boa parte da tradição rabínica. Mas ele está o quê? Ele está não só apenas ratificando, confirmando, mas ele está levando a um outro patamar, né? Ele está atualizando. A gente fala muito a respeito de sistema, de computação, de celular. Tem que atualizar o sistema, né? Então não está depreciando o sistema, está indo um nível acima. Então exatamente a mesma coisa, Jesus está indo um nível acima, ele está atualizando, ele está revisitando a lei de Moisés e também as práticas e a tradição rabínica. Dentro dessa linha de raciocínio, lógico, eu falei para você que havia um contexto histórico. João Batista havia sido entregue e decapitado por causa da atitude de Herodes em relação a Herodias e a sua filha, né? A filha de Herodias junto com seu irmão Filipe Herodes, né? Que era o outro seu irmão que cuidava de uma outra parte daquela região. Então Jesus está ali querendo, né, não apenas se posicionar, mas ele está revisitando a lei, as práticas, a tradição, e ao mesmo tempo ele está priorizando a origem. Qual é a origem? O casamento é um instituto divino. Essa é a origem. Então Jesus leva e nos leva também à visão original. Qual é a visão original? É o casamento estabelecido pelo Senhor. Deixará o homem os seus pais, né? Seu pai e sua mãe, a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à mulher e serão uma só carne. Então o que Jesus está falando? Jesus está novamente, não apenas destacando a ordem suprema, a verdade suprema, a verdade incontestável do Senhor, e ele está trazendo, né, esse conceito divino de casamento, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Primeiro, o que Deus ajuntou, né, não o separe o homem. Isso significa o quê? Que tudo que vem da parte de Deus, o ser humano
não tem habilitação, mas isso não significa, né? Isso não significa de que Deus não possa separar. Por que eu estou falando isso para você? Por que a gente está falando sobre casamento e divórcio? Porque a nossa tendência, como era na época do rabinato, lá no tempo de Jesus, da tradição rabínica, dos fariseus, escribas, da própria cultura, é ajustar a lei ao seu bel prazer. Então ajusta a palavra, como nos dias de hoje, né? Alguém ajusta a palavra de um lado. Casou, não pode se separar. Não, não é bem assim. Calma, muita calma nessa hora. Por quê? Porque o casamento não é uma atitude unilateral, mas é uma atitude de dois. Sendo que o Senhor, ele prioriza e ele sempre vai observar a aliança. Eu dei 2 exemplos para você, de Josué, está lá no livro de Josué. Primeiro, quando os espias livram Raabe da morte. Então Deus falou o quê? Eu vou destruir todos os habitantes de Jericó. Eu vou destruir toda a cidade. Mulheres, crianças, tudo. Mas os 2 espias foram protegidos por Raabe. Sendo que os espias falaram assim, olha, nós fazemos um juramento diante de você. Quem estiver com você na tua casa não será destruído. E Deus cumpriu. Por quê? Porque houve uma aliança entre aqueles homens dentro de um propósito estabelecido pelo Senhor. Há uma linha de raciocínio. E realmente, não apenas Deus não destruiu Raabe e a sua família, como Raabe faz parte da árvore genealógica de Jesus. Certo? Então tá bom. Outra situação, a situação de Noemi em relação a Ruth. E eu poderia dar vários exemplos. Exatamente a mesma coisa. Ruth não era moabita? A Bíblia não fala em Deuteronômio que os moabitas não entrariam na congregação dos justos? Ou seja, não seriam aceitos pelo Senhor no coletivo, como nação, como reino? Com certeza. Mas por que Noemi então foi aceita? Porque ela desejou. E ela desejou estabelecer uma aliança com Noemi. Então Ruth é aceita. Então veja só, o Senhor prioriza, observa a aliança, e quando essa aliança está dentro de um propósito divino, né, dentro de uma constituição de valorizar a relação com Deus, como foi com Raabe, como foi com Noemi. Então, é claro que o Senhor não apenas vai ratificar, confirmar, mas o Senhor também vai priorizar, e essa aliança passa a ser uma aliança também observada e valorizada pelo Senhor. Daí vira o casamento. Por quê? Veja só os valores. Quando Deus fala assim, deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher e serão uma só carne. Então, o único valor dentro da lógica divina que transpõe a aliança de um filho com o pai, com a mãe, com o seu lar, com a sua família, é exatamente o casamento. Então, o casamento fica no nível de valor, né, de conceito espiritual, acima do valor daquela família, exatamente porque a pessoa se propôs a fazer o quê? Uma outra família. Então, até a saída do filho e da filha da sua casa para o casamento tem um propósito também, né? Não é qualquer coisa, né? Não é porque, por exemplo, uma mulher, uma esposa ou um filho saiu da casa do pai e da mãe porque já estava com o saco cheio, não queria mais, aquela coisa toda, e meu pai pega no meu pé, e o meu pai não quer que eu faça o que eu desejo fazer, e aí ele sai por uma outra situação, por um sentimento de rebelião, por um sentimento de revolta, por um sentimento de um sentimento dele próprio de rejeição. É uma outra história, né? Então o casamento é uma instituição divina.
Existem lá fora pessoas casando a todo momento e descasando também? Com certeza, estamos falando lá de dentro, de quem conhece, de quem deseja entender, né, observar, destacar o caráter de Deus. Então o casamento é uma instituição divina, como também a família é uma instituição divina. Agora, porque a família é uma instituição divina, né? Quando o homem deita com a mulher e eles procriam, vão ter uma família? Nem sempre. Não é porque a família é uma instituição divina que o Senhor pura e simplesmente vai ficar confirmando, ratificando e vai ficar endossando todos os erros e falhas da população mundial. Não é isso. É um princípio. Existe um propósito. Daí eu falar sempre para você que a gente não pode ler a Bíblia só pedacinhos e pedacinhos. Não que isso seja bom, é maravilhoso, desde que eu tenha todo o conhecimento de Deus e uma relação com Deus. Para quando chegar nessas coisas, eu não ficar mudando, oscilando conforme a opinião de outrens. Não quero, eu quero a opinião de Deus, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus observa, daquilo que é importante para Ele, os seus valores. Né? Então, eu já falei, aos olhos divinos, o homem e mulher, a aliança do casamento sobrepõe a aliança dos pais, o casamento é monogâmico, é monossomático, né? Monogâmico, um só casamento, uma mulher e um homem, monossomático, uma só carne, quer dizer, a partir daquele momento existe uma cisão, uma amálgama, né, emocional, sentimental, mas também espiritual, porque é o Senhor exatamente confirmando, endossando o casamento quando feito nessa linha de raciocínio, né? E ele é indissolúvel, a aliança é indissolúvel. E eu falei para você, 400 anos depois, Davi está preocupadíssimo, porque está tendo maldição na terra e ele não está entendendo porque aquela maldição está acontecendo na terra. E ele exatamente o nosso jejum, ele vai em busca do Senhor, esse é o jejum. Ele vai em busca do Senhor para saber que situação está, por que está acontecendo aquela maldição toda, né? E Davi procura o Senhor. Sabe o que o Senhor fala para Davi? Davi, não precisa me procurar. Veja lá o que aconteceu, o que o seu antecessor fez, Saul. Olha que já estava no reinado de Davi. O reinado de Saul já havia passado. Então ele falou, veja só o que aconteceu. Saul não matou os gibeonitas? Gibeonitas esses, que no tempo de Josué, eu não fiz aliança com Josué e prometi, porque Josué havia prometido, não foi Deus. Josué quem prometeu. Josué prometeu, pego de surpresa, pego de calça curta, né? Pelos gibeonitas, os gibeonitas enganaram Josué. Josué mesmo assim fez aliança no nome do Senhor. Olha o propósito de Josué. E o que o Senhor fez? Pela sua misericórdia, porque saiu uma palavra da boca de Josué. E havia, claro, um propósito de Deus em tudo isso. Então, o Senhor poupou os gibeonitas e prometeu, olha só, Deus prometeu, segundo a voz de Josué, segundo a promessa que Josué havia feito, não tinha contrato, não tinha papel, mas tinha, né, a lei oral. Né? Então Josué prometeu. Saul, presta atenção, 400 anos mais tarde vai lá e guerreia contra os gibeonitas. O que aconteceu? Davi tá orando, está clamando ao Senhor, e a maldição na terra, uma fome, uma seca, como jamais nos tempos de Davi havia acontecido. Davi está preocupadíssimo. E aí Deus fala também, vocês cometeram o pecado de quebrar uma aliança que eu fiz com Josué há 400 anos antes? Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus das alianças. Quer você queira, quer eu queira ou não, é assim que ele age. A aliança para Deus é algo indissolúvel. Daí eu até escrevi ontem, que o casamento na origem é uma instituição perfeita. Por quê? O casamento na origem foi inspirado pelo Senhor. Está lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. Então é exatamente isso que Jesus está falando.
né, ele está colocando 3 aspectos importantes, né? Primeiro, vocês não leram o que está escrito? Puxou a orelha de todos os fariseus naquele momento. Segundo, ele novamente traz a lei, a palavra de Deus. E depois, versículo 9 diz assim, versículo 7, replicaram-lhe por quem mandou. Olha só as palavras e como a gente precisa prestar atenção nas palavras. Por que mandou? Porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Olha só, eles falam, por que Moisés mandou? Jesus responde, Moisés não mandou, Moisés permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Então novamente Jesus volta à origem. Um casamento estabelecido pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, no temor de Deus, com certeza é uma instituição muito mais forte. Ah, mas e o casal que se converteu depois? O Senhor vai avaliar, vai endossar esse casamento, porque o nosso Deus é um Deus de alianças, ele não quebra alianças e ele não deprecia alianças. Desde que haja nesse casamento, após a conversão, realmente uma capacidade, uma abertura, né? uma liberalidade, ao mesmo tempo, uma comunhão, uma concordância de que o Senhor possa realmente ministrar, trabalhar esse casamento de maneira boa, perfeita e agradável. Então, é possível? É possível. É real? É real. A única coisa, que pena, o tempo está acabando, mas qualquer coisa amanhã eu falo a respeito. Mas veja só que o casamento é uma instituição divina quando feito desse lado, quando entendido desse lado. O casamento que as pessoas chamam de casamento aí fora, na maioria das vezes não é, para não dizer a totalidade das vezes, né? É claro. Então você percebe isso e olha o valor do casamento. Eu só vou falar isso. Bom,